Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Areia tem tudo a ver com verão, né? É sinônimo também de descanso, de jogar aquela partida amistosa com alguns amigos na praia, de sentar na cadeira, tomar aquele solzinho. Quem imaginaria que a areia ganharia protagonismo também no futebol de alto rendimento? É polêmico, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e ela, nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui com todo mundo, falando do que todo mundo gosta, né? Ou pelo menos tem que gostar, porque falar de futebol a gente ouve querendo ou não, né? A gente ouve e fala. Mas é muito bom a gente trazer esse assunto por aqui para explicar para as pessoas e ficar bem claro sobre a utilização da areia e se é bom ou não e quando que é legal ser utilizado. Como o Band News Informa adora uma polêmica, a gente convidou o comentarista esportivo da Band News FM, o comentarista mais alto e gentil do mundo esportivo, o Bruno Camarão, para contar pra gente esse bafafá sobre preparação física de jogadores em caixas de areia. Camarão, um prazer enorme te receber aqui no Band News Informa. Tudo bem, Bruno? Nossa, que apresentação especial. Um abraço para você, para Camila, para todos que nos acompanham aqui no Informa. Ah, que legal, né? O futebol de excelência especificamente, né? Ele tem muitas nuances, né? Muitas questões interligadas de outras modalidades. E aqui no Brasil tem muitas questões ligadas ao futebol e às ciências cada vez mais, né? Então a gente traz esse tema muito legal da areia, né? Um tema sobre o qual a gente falava já há algum tempinho e é uma prática, né? Muito enraizada no futebol de excelência há muitos anos, né? Especialmente ali na década de 1990 até o início dos anos 2000, por alguns preparadores físicos e você pega algumas figuras, né, muito imponentes, importantes, vitoriosas, como Antônio Melo, né, que foi o braço direito do Vanderlei Luxemburgo, um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Ele sempre contribuiu muito para que esse aspecto se fortalecesse na temática do futebol, né? Só que será que depois de tantos e tantos anos o treinamento na caixa de areia ele é eficaz para o desenvolvimento da performance esportiva do futebolista de alto desempenho? Eu conversei especificamente com o Rodrigo Leitão, que ele é bacharel em treinamento esportivo, mestre e doutor em ciências do esporte pela Unicamp, e é uma das grandes referências entre quem estuda essa modalidade, e direto e reto ele aponta: o jogo mudou. Aquele que era disputado nos anos 90, 2000, é bem diferente dos anos 2020. Vamos lá. O que tem acontecido com o jogo, né? A evolução do jogo tem nos mostrado que cada vez mais ele está rápido, né? Cada vez mais os jogadores têm menos tempo e menos espaço para fazer o que tem que fazer. Ou seja, a expressão da tomada de decisão, que é a ação propriamente dita, ela está cada vez mais acelerada na medida em que se tem menos tempo disponível para poder agir, para poder encontrar a solução. Aí, a partir dessa primeira reflexão, vem a segunda reflexão, né? O que eu quero, de fato, com um treino em caixa de areia? Porque se a gente imaginar que o que eu quero com um treino de caixa de areia seja algo relacionado a desenvolvimento de mais reatividade, mais velocidade, deslocamento, né? Eu tenho que entender que quando eu estou correndo, eu estou aplicando força no solo e ele está me devolvendo, né? E o que eu preciso para ser rápido, vamos dizer assim, né? O que eu preciso é que a aplicação de força seja no menor tempo possível para que ele me devolva rapidamente e eu consiga ter frequência de passadas, de passos. Eu preciso de movimentos muito rápidos, então eu não posso gastar muito tempo entre aquilo que eu estou aplicando no solo e o que ele está me devolvendo. Bom, nesse entendimento é fácil daqui um pouco extrapolar para a ideia de que quanto mais duro o solo, mais ele me devolve rapidamente o impulso daquilo que eu apliquei nele, né? E que quanto mais mole o solo, maior a chance de eu
afundar o pé, né? E esse impulso, na verdade, ele se dissipar de alguma maneira, e ao invés dele me devolver com toda a energia do mundo aquilo que eu apliquei, eu tenho que fazer mais força ainda para tentar, de fato, recuperar o meu movimento. Resumidamente, então, para o jogador de excelência se deslocar em alta velocidade, ele precisa de um tempo de aplicação de força no solo muito pequeno para promover movimentos rápidos, né? Quanto mais rápido isso, mais explosivo, justamente você consegue executar movimentos com mais velocidade. E numa caixa de areia, nesse terreno especificamente, poderia ser em outro, mas como a gente está trazendo a areia à tona, justamente nessa esteira de o Vanderlei Luxemburgo nessa temporada ter voltado ao Corinthians, que é um clube grande da Série A do brasileiro, midiático. Então o treinamento no Corinthians em caixa de areia voltou à tona e isso gerou uma reflexão, especialmente também nesse ambiente acadêmico. Você tem que aplicar mais força, gasta mais tempo, tem baixa reatividade, a energia se dissipa, você vai ter, consequentemente, um movimento mais lento, que é justamente a contramão da ideia da velocidade. O Rodrigo Leitão, ele fala um pouquinho mais sobre o tema. Por que a caixa de areia, né? Se a resposta para essa pergunta for para contribuir para o desenvolvimento da velocidade de jogo, na medida em que o jogador hoje tem menos tempo e menos espaço, né? Ele está pressionado no tempo e no espaço, ele precisa de mais velocidade nas ações, mais agilidade, mais força explosiva, né? Então, a reflexão será esse meio adequado de fato para isso? Dadas as reflexões iniciais, dados os fatos, né, das reflexões iniciais, né? Ninguém está inventando nada. Não que a caixa de areia não sirva para nada. Já já a gente vai abordar mais profundamente, ouvindo mais o professor Rodrigo Leitão, falando justamente sobre esse tema que gera, Camila, Bruno e amigos, um grande debate no meio do futebol. O jogador geralmente gosta bastante de jogar um futevôlei, só que essa é uma questão até mais recreativa do que propriamente de ganho na condição muscular, que melhore os níveis de força e velocidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, na verdade, né, Camarão, é uma coisa muito tranquila que a gente quer trazer à tona, porque realmente, como você disse, partiu está dentro de um grande clube. A gente está num futebol muito mais rápido, né? Todas essas características que você disse, de tomada de decisão, de velocidade, de rapidez, diferente do que era, inclusive pela evolução do treinamento esportivo, né? Inclusive o que você deve aplicar para aquela pessoa chegar mais rápido na bola, o que cada posição deve ter de qualidade mais aprimorada e de treinamento em cima daquilo, né, para você desenvolver. Então, isso da caixa de areia, ela é uma situação muito, assim, já decidida. Agora, se alguém coloca dentro de um clube desse, não é o atleta que tem que estar preocupado, realmente comissão técnica, equipe técnica, preparador físico, para ver como que desenvolve ali da melhor maneira, né? Então, a gente sabe que tendo essas características, que nem agora o Rodrigo falando sobre gasto energético, então você quer gastar mais, aí é outra história, realmente. E isso, quando a gente fala sobre transferência, é uma das coisas que a gente mais estuda em fisiologia e em treinamento, que é o quê? O quanto eu transfiro isso para o que eu quero? Quanto eu transfiro dentro da academia, dentro da caixa de areia, dentro de um espaço de treinamento, do centro de treinamento para um campo? Então, assim, eu acho que é muito mais um tema, porque um grande clube trouxe, agora eu também não sei qual foi o objetivo, de repente colocaram a caixa de areia ali para aumentar a propriocepção, determinados atletas com tornozelos e ligamentos que precisam ser desenvolvidos, então aí é um caso muito específico, mas eu não sei qual foi o objetivo principal do Corinthians. O Band News Informa está no ar, a gente está conversando com o comentarista esportivo da Band News FM, Bruno Camarão, sobre a aplicação da caixa de areia na preparação física de jogadores de futebol de alto rendimento, um assunto que ganhou as manchetes mais uma vez
porque é uma estratégia que ainda gera polêmica sobre os reais benefícios. E há pouco a Camila falava, Camarão, sobre qual era o objetivo, então, de o Corinthians ter retomado essa estratégia. E qual foi? Ainda sob a gestão do Luxemburgo, que inclusive nem é mais técnico do Corinthians, né? O preparador físico que ele trouxe juntamente com ele, e também o Antônio Melo, né? Uma espécie de consultor da preparação física, o Daniel Félix, ele justificava o uso desse equipamento mais ou menos nessa linha. A areia como um dos pontos do programa de força e condicionamento para o atleta de futebol. Segundo ele, um meio eficiente no desenvolvimento do sistema energético, justamente para sobrecarregar alguns movimentos que ele não conseguiria no campo. Então a areia está dentro de um programa que começa dentro da sala com o desenvolvimento da força de base e potência. A areia, segundo o Daniel Félix, é um dos fatores agregados a um programa que não existe mais no Corinthians, justamente pela troca da comissão técnica. Esse também é um dos pontos, Camila, Bruno e amigos, no futebol brasileiro especificamente, mudanças de metodologia, de identidade a partir de profissionais que aos poucos vão saindo, né? Depois de 4 ou 5 meses você muda um treinador. O Corinthians teve 4 ou 5 comandantes numa temporada, mas também ninguém está tirando o crédito do currículo, da história do Luxemburgo e a comissão técnica dele. Foi um tema que voltou à tona depois de quase 30 anos. Há 30 anos, Luxemburgo conseguiu muitos troféus utilizando-se de uma metodologia que talvez hoje não caiba mais. Camarão, quando eles falam que vão trabalhar aqui estão usando a caixa de areia para força e potência, né? Gente, a fórmula da força é massa vezes aceleração. A gente acabou de escutar o doutor Rodrigo falando que a gente perde velocidade, que a gente já falou sobre isso, que a gente perde aceleração, a gente fica mais lento na areia. Então, se a fórmula é massa vezes aceleração, não é interessante para a força, né? E a fórmula da potência é trabalho dividido por tempo percorrido. Então não se aplica isso mais. Então quando a gente entende um pouco mais de biomecânica, quando você entende um pouquinho mais de fisiologia, a coisa fica mais simples. É isso que é interessante quando a gente tem esse tipo de conhecimento, e é legal que as pessoas tenham para poder falar com um pouquinho mais de certeza das coisas. Você, ouvinte, já pensou em usar a areia como uma ferramenta de preparação física? Essa estratégia tem surgido de tempos em tempos no mundo do futebol, em equipes de alto rendimento, e de tempos em tempos surge a polêmica sobre os reais benefícios dessa técnica no futebol. Para explorar esse campo, com perdão do trocadilho aqui, o Band News em Forma está conversando com o comentarista esportivo da Band News FM, Bruno Camarão. E você prometeu para a gente trazer os benefícios que a areia pode trazer, sim, para os atletas de alto rendimento, no caso do futebol, né, Camarão? A gente conversou, né, com o Rodrigo Leitão, que é bacharel em treinamento esportivo, mestre e doutor em ciências do esporte pela Unicamp, e um cara que é uma referência nessa área, né? Recentemente esteve, né, à frente da comissão técnica do Ceará também, participando da equipe principal desse clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo, ele traz esse registro bibliográfico, né, que trabalhos científicos há muito tempo têm mostrado que os efeitos de curto e médio prazo de treinos de caixa de areia não exatamente contribuem para o aumento da velocidade de deslocamento ou da força explosiva. Pelo contrário, muitos relatos apontam justamente perda de desempenho nesses índices com treinos que a utilizam especificamente como meio. O treino da caixa de areia para melhora do desempenho na velocidade de deslocamento dos jogadores ou da força explosiva não faz sentido na etapa da preparação atlética do futebol. Só que será que ela não serve de fato para nada? Vamos ouvi-la. Bom, é fato, por exemplo, que a caixa de areia ou terrenos, né, superfícies arenosas, né, o solo arenoso, quando a gente compara com grama, por exemplo, a gente tem ali um custo energético maior, né? A gente tem um gasto energético maior no terreno arenoso, né? Na areia você gasta mais energia. Então, se o teu objetivo é gasto calórico, ok, você pode pensar na caixa de areia como um meio, né? Agora, é nisso que estamos pensando, né? A questão está levantada para isso, né? Ou dentro de um cenário competitivo que às vezes está congestionado em termos de jogo, né? O que a gente precisa é que os jogadores economizem energia para estarem aptos a fazer aquilo que tem que fazer de melhor na hora que são exigidos
né, na hora do jogo formal ali, valendo 3 pontos, né? Ou mesmo num cenário em que menos congestionado, jogos mais espaçados, né? É isso, né? Ou a gente consegue alguma outra estratégia, né? Melhor para gasto calórico? Parece claro que não é, né? Uma coisa é você gastar uma caloria, fazer algo mais recreativo, via entretenimento, jogar um beach soccer, por exemplo. O beach tênis, aliás, o sucesso em parte está disso, exatamente, né? Do alto gasto calórico. Essa é uma situação. Agora, diante, como a gente até falava fora dos microfones, né, com a Camila, Bruna, o calendário é apertadíssimo. São poucas sessões de treinamento. A gente vê os clubes muitas vezes reclamando, jogo quarta e domingo. Aí depois da quarta, na quinta-feira é aquele regenerativo, descanso. Você prepara o time na sexta-feira, muitas vezes para jogar já no sábado ou no domingo. Também não realizando mais aquelas atividades, treinamentos de 11 contra 11 jogadores de cada lado, reproduzindo uma ideia de jogo no treino durante 45 minutos. Não existe mais isso, né? Muitas vezes são jogos em campos reduzidos, com objetivos previamente traçados, buscando atingir determinadas valências específicas. Tudo muda, né? Então, a caixa de areia que há 20, 30 anos fez muito sucesso por alguma questão específica, ela me parece que não está mais condizente com os tempos atuais. Agora, a areia ela não tem menos impacto. Não seria bom, então, menos lesão por impacto, joelho, tornozelo, quadril? O Rodrigo Leitão ele fala um pouquinho também sobre essa temática de prevenção de lesão na caixa de areia. Claro, o terreno, areia, caixa de areia, menos impacto e por isso, então, quando a gente pensa naquilo que pensávamos antes, né, sob o ponto de vista de desenvolvimento de velocidade, força explosiva, acho que está óbvio o porquê não é? E aí alguém ainda pode dizer, mas pensando daqui um pouco em recuperação de um atleta que está voltando da transição, saindo do departamento médico, recuperando de lesão, acho que a questão, então, aí é uma outra discussão, é um outro debate, e aí acho que a gente pode encontrar outros argumentos favoráveis, dependendo do momento, é claro, e dependendo do momento desfavoráveis, obviamente, como tudo, mas que fique claro, então, que para aquilo que, imagino eu, estamos debatendo, né, que é o desenvolvimento do desempenho do futebolista de alto rendimento, e aí pensando na perspectiva desse menor tempo e desse menor espaço, dessa necessidade de ser mais ágil, mais rápido, com menos tempo disponível. Claro, então, que o terreno com mais reatividade acaba nos fazendo ganhar tempo e chegar onde a gente precisa, de fato, como resposta do futebolista. Tá aí uma justificativa científica, baseada em bibliografia de fato, em trabalhos científicos produzidos sobre o tema. Não há, né, uma correlação direta que identifique melhora na performance de velocidade, força a partir exatamente do treinamento em caixa de areia no futebol. E este, como grandes outros temas, né, eles são aprofundados, né, cada vez mais nos clubes de excelência, né, porque Camila, Bruna e amigos, é um negócio inegociável, né? Nos tempos atuais, para você fazer times vencedores, né, você tem que estar completamente mergulhado também no ambiente acadêmico, né? Você tem que trazer esse aspecto à tona justamente para a parte prática. Não, é exatamente isso, né, Camarão? Então, assim, é essa junção, essa atualização e sempre para a individualidade, porque as pessoas às vezes confundem, né, falam, olha, mas fulano fez uma cirurgia, tinha se lesionado, e aí ele fez um preparo na caixa de areia e ele voltou muito melhor. Né? Porque tem toda a contextualização da situação. Então, existem sim esses momentos, como o próprio Rodrigo acabou falando, explicando pra gente, é diferente aí quando passa por um processo, por que a pessoa, ele tá dentro daquela caixa, qual que é o objetivo naquele momento, mas que a caixa de areia ela é fundamental, ela faz parte de um treinamento para se treinar força de explosão, tempo de reação, potência, mudança de direção o mais rápido possível, realmente isso não funciona mais. Camarão, foi um prazer te receber aqui, viu? A gente conversou com o Bruno Camarão, comentarista esportivo da Band News FM, trouxe só coisa boa pra gente hoje aqui, uma super reflexão, obrigada. Imagina, a honra foi toda minha. Bruna, Camila, muito obrigado pelo convite, sucesso ao Informa e vamos voltar aí com mais temas aí, relevantes, palpitantes do futebol também e ciência. Valeu.
Com certeza. E é bom porque o pessoal escuta o programa agora, né, Bruna? E vai almoçar e jantar com os amigos e vão ficar falando sobre isso. Ótimo. Exato. A resenha. Não vamos discutir mais sobre essa bola entrou, não entrou, o árbitro errou, não errou. Vamos também aprofundar o tema, né? Por que não? Valeu, Camarão. Valeu. Oi, Informers! Há pouco a gente conversava com o Bruno Camarão, comentarista esportivo aqui da Band News FM, sobre o uso da caixa de areia na preparação física de atletas de alto rendimento no futebol. Foi um tema que voltou à tona com um clube grande aqui de São Paulo que aplicou novamente essa estratégia, mas que não deu certo, não rendeu os frutos esperados. Apesar de essa mesma técnica ter sido aplicada 30 anos atrás e naquela época ter dado frutos. Bom, Camila, acho que a mensagem principal que ficou da nossa conversa com o Camarão foi como é importante a gente respeitar a individualidade das pessoas que aplicam estratégias ali no seu treinamento e também como é importante a gente estabelecer os objetivos desse treinamento para justamente saber escolher as melhores estratégias ali no treinamento, né? É isso, Bruno, é a individualidade, o momento que aquela pessoa tá, porque às vezes a gente até fala, olha, no momento a gente precisa de um resultado, ou eu preciso disso urgente por algum motivo, e você vai correr o risco. Então é legal a gente olhar isso para o nosso dia, qual é o esporte que você pratica, o quão importante é você adequar não só para suas expectativas, mas para a sua realidade, porque a gente fica olhando sempre para o lado ou vê fazendo, você não sabe exatamente o quanto que a pessoa descansa, né? Porque além de tudo tem todo sentido, né? São vários pilares que estão ali envolvidos, o quanto aquilo demanda, por exemplo, traz de um cansaço para você fala, não, mas eu consigo, né? Aquela coisa quanto mais melhor, né? Não é isso, a gente sabe disso, e em muitos casos é importante, mesmo na alta performance a gente sabe que chega numa coisa muito extenuante, mas é o quanto aí aquela pessoa ela demora para se recuperar. Né? Então também o que adianta? Ir lá matar, tem um gasto absurdo, mas ela demora 3 dias para se recuperar. Valeu a pena? Ela não consegue dar um estímulo novamente para aquilo realmente ficar e ser incorporado pelo corpo, pelo organismo, pelo sistema dela. Então assim, é legal que a gente olhe para nós mesmos, veja assim a nossa aula, o nosso beach tênis, o nosso futebol, a nossa natação, a corrida, e entenda ali aonde que a gente pode puxar um pouco mais, aonde a gente pode brincar de arriscar algumas coisas, né? Então mudar, variar, porque eu acho que isso é muito bacana. Então essa coisa de variar o estímulo é legal pela motivação. Então não quer dizer que a pessoa não vá algum dia, né? As pessoas que não jogam profissionalmente, para uma caixa de areia fazer exercícios. É legal, vai para a praia, é legal, né? Mas sempre levando em conta o que eu estou querendo, o que eu estou buscando ali e qual a minha expectativa, o que eu vou colher, o que eu vou receber dali em troca. Então isso vale para todo mundo. O Band News Informa está no ar. A gente teve uma longa conversa há pouco com o comentarista de esportes aqui da Band News FM, Bruno Camarão, sobre o uso da caixa de areia como parte do treinamento de atletas de alto rendimento no futebol. E no fundo, Camilo, o que a gente estava falando ali era sobre uma atividade complementar para potencializar o treino principal desses jogadores de futebol. Então, pensando nisso, vamos abrir um pouco o leque aqui para conversar com os nossos ouvintes. Vamos falar então sobre futebol, natação, atletismo, esportes em quadra, balé, tênis. Vamos começar então pelo futebol, Camila. O que a gente pode incluir numa rotina de treinos de um praticante de futebol? Que outras atividades podem complementar esse treino principal? É bom porque para as pessoas não ficarem com medo de fazer alguma coisa a mais, né, Bruna? A gente falou tanto daqui da caixa na areia, né? Então a gente tem que, ninguém precisa ficar com medo de tentar fazer outras atividades ou exercícios que possam potencializar. Mas uma das coisas mais importantes sempre, quando a gente tem um esporte que é o nosso principal, ou atividade que é a nossa principal, é ver o que você está sentindo falta.
ali nela, né? Porque às vezes a pessoa simplesmente quer colocar uma outra atividade porque ela quer praticar mais, né? Tem gente que adora treinar, que já chegou à conclusão que precisa treinar todos os dias, e todo dia, se você fizer a mesma atividade, você acaba sobrecarregando, pode acabar sobrecarregando demais, então a gente faz um complemento. E nada melhor do que você fazer um complemento que te ajude, né? Tem várias que podem ajudar. Então, assim, no próprio futebol, é fácil da gente pensar assim, né, gente? Primeiro que tem que ver com a posição que a pessoa está ali dentro do campo, mas, assim, a parte aeróbica no futebol é muito fundamental, né? A parte de mudança de direção é sempre bem-vinda. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer algum treininho de corrida, que é mais parecido dentro do campo, que ela vai correr, mas se ela também não quiser correr, ela pode colocar uma bicicleta que vai trabalhar o coração, ali a parte cardiovascular, vai ajudar também bastante. A natação normalmente também ajuda, mas normalmente futebol, quem gosta de futebol, quando cai na piscina, normalmente é uma tragédia. Então é um sofrimento, mas é um esporte onde pode acabar ajudando a relaxar também um pouco a musculatura e trabalhar bastante a parte cardiovascular. Então, tirando a musculação, a força que você quer, a mudança de direção, movimentações de lateralidade, de mudar a direção mesmo, frente, trás, deslocamentos, a parte aeróbica pode ajudar também você a melhorar, ter mais fôlego e conseguir aguentar o jogo inteiro, né? Então, num ritmo também intenso. Então, ela pode vir para te ajudar, para quem gosta de futebol. Bom, já que você citou a natação, praticantes da natação podem complementar essa atividade com o quê? Normalmente a gente fala para as pessoas da natação complementarem a atividade com algum esporte onde haja um trabalho maior de membro inferior, né, Bruna? Porque a natação a gente tem uma demanda muito grande de membro superior e centro do corpo e core. Tem muitos movimentos com elásticos fora da piscina que acabam ajudando. Tanto a natação é um esporte onde a gente tem que ter bastante mobilidade dos membros superiores, né? Então, essas aulas fora da piscina acabam ajudando bastante a potencializar o seu treino, e os de membro inferior acabam complementando para trabalhar o corpo inteiro de uma forma mais geral e mais global mesmo, atingindo todas as partes ali do corpo. Você falou de mobilidade e é uma capacidade que a gente precisa muito também no tênis, né? O que a gente pode fazer para melhorar a mobilidade de pessoas que praticam o tênis com alguma regularidade? E até para não se machucar também, não se lesionar, né? Sem dúvida. O tênis a gente tem que lembrar sempre, né, Bruna, que ele é um esporte unilateral. Quanto mais mobilidade a gente conseguir ter de determinadas partes do corpo, controle, né, ali uma coordenação motora grande, tempo de reação no tênis, você dá o comando, conseguir chegar, é melhor. Então sempre, você vai colher frutos grandes, muito grandes assim, dentro das quadras, se você treinar a sua mobilidade. Existem muitos exercícios de tempo de reação, com bolinha, sem bolinha, com comando de cores, que o tênis acaba desenvolvendo e trazendo muito. Também são então essas atividades que a gente fala de ativação neural, é isso? Isso, essas atividades de ativação neural são maravilhosas para o tênis, porque a gente costuma dizer que quem joga muito tênis tem isso muito bem desenvolvido, é o segredo de Tostines, né? Então quem faz tem o tempo que faz, né? Então é muito trabalhado e vai te ajudar. Então vale super a pena, e ficar sempre de olho nessa unilateralidade aí que eu falei, da gente ter um lado mais desenvolvido, para deixar sempre equilibrado o máximo possível, para você não evitar muita sobrecarga, né, de um único membro, num cotovelo, num ombro, num punho, e poder ter algum prejuízo. Você falou de sobrecarga e eu pensei aqui nos pezinhos dos bailarinos, das bailarinas, coitadas. O que a gente pode sugerir para pessoas que praticam o balé para não ter essa sobrecarga? Imagino que seja muito difícil, né? Até um trabalho de fisioterapia que vai para além do exercício do tipo que a gente está falando, né? De algum rendimento. Então, o que a gente pode combinar no treino de quem faz balé? De novo, né, a gente sempre tem que ver se a gente quer potencializar o nosso treino ou se a gente quer somar alguma capacidade que não é tão desenvolvida naquele treino, para ver para onde você vai. Ali no balé não tem muito como, né, os pés vão ser judiados, mas eles acostumam, e como você bem disse, Bruna, é importante essa busca fisioterápica de prevenção do corpo,
para evitar lesões dentro disso. Muitos bailarinos se aproximaram muito da educação física, né? Então fazem muito pilates, yoga, muito exercício de propriocepção, de equilíbrio, de estabilidade, tanto para eles conseguirem render um pouquinho mais, mas para protegê-los também. Muito exercício com elástico, né? Porque o bailarino, assim como o ginasta, né, é um trabalho de movimentação corporal, de consciência corporal, de coordenação motora muito grande e com o próprio corpo o tempo inteiro, o peso do corpo. Acaba ajudando muito para você conseguir performar mais, conseguir saltar mais. Então, assim, esses exercícios com elástico, essas atividades que somam para fazer com que um funcional bem direcionado, né, para bailarinos, então você vai conseguir se proteger e render mais. Se tem uma coisa que exige salto, é o basquete. Vamos falar sobre os esportes em quadra agora, então? Basquete, vôlei. Acho que a gente pode até fazer um catadão quase de tudo que você falou até agora, né? Os exercícios de mobilidade, exercícios que aumentam a frequência cardíaca, exercícios de ativação neural, né? De você estar ali focado, esperto de quando a bola vem para você e o que você vai fazer a partir de agora, né? Na tomada de decisão. Então, acho que os esportes em quadra acabam englobando tudo que a gente falou até agora, né? Ah, sem dúvida, Bruna. E o basquete, né, o handball tem um deslocamento muito grande, você tem contato, né, ali físico. O vôlei já você tem menos, tem umas paradas a mais, mas você tem momentos, assim, sim, de ativação neural muito grande de um time, tem jogada ensaiada, tem um outro time, né, não é nem que a pessoa tem que aprender a saltar, a gente fala muito que normalmente esses esportes o mais importante é você aprender a aterrissar, para quem quer saltar, a primeira coisa tem que aprender a aterrissar. Então, assim, se você pratica um desses esportes, dê uma olhada sempre, né, no preparo que você tem, como está a sua mobilidade, a tua movimentação, eles têm muita lateralidade, eles têm muita mudança de direção, o basquete mais ainda, né, o vôlei um pouquinho mais preso, mais duro, mais rígido, mas o basquete tem muito, o handball tem muito, futebol de salão, absurdamente, né, não para, é uma velocidade gigantesca, e normalmente assim, né, são tiros muito rápidos, muito curtos, e ter que tomar decisão e pensar, ter um olhar do jogo muito grande, né? Então, assim, qualquer coisa acho que você faça fora de quadra vai te ajudar dentro praticamente. O Band News em Forma vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de a nossa Camila Hirsch, professora, mentora, treinadora dos nossos ouvintes, dos ouvintes do Band News em Forma, dar algumas sugestões de atividades que complementam um treino principal para a gente tirar o melhor daquela atividade, seja o futebol, natação. A gente falou também sobre esportes em quadra, sobre balé, tênis. E Camila, as pessoas que praticam corrida, geralmente quando a gente pensa em corrida, a gente pensa em... É quase como se fosse uma base para qualquer esporte, né? A corrida ajuda muito todo mundo. Mas quem pratica a corrida pode se beneficiar de quais outras atividades para ter justamente um desempenho melhor na corrida? A gente normalmente, inclusive, toma por base a corrida tudo, né, Bruna? Porque é exatamente isso que você disse. Você corre num campo, você corre numa quadra, então a corrida ela é a base. Se você quer somar alguma coisa a ela, primeiro, os exercícios de biomecânica, de eficiência, ajudam demais, que você pode fazer em outro momento da tua semana, que vai ajudar você a ser mais eficiente, a gastar menos energia correndo. E fundamental para corredores de grande intensidade e distâncias curtas. Agora, você pular numa piscina é um esporte muito bacana para um complemento, né? Você soltar a musculatura e você ter um trabalho de membros superiores ajuda demais os corredores, ou até mesmo uma bicicleta, ou alguma atividade que você possa trabalhar a tua parte cardiovascular, que vai te ajudar também a desenvolver para aquilo que você precisa, só que sem sobrecarregar tanto a musculatura da mesma forma. Priorizando qual é a musculatura primária que você está utilizando, né, secundária, priorizando outras formas de solicitar os músculos. E se você tem ainda, às vezes, alguma deficiência de falta de mobilidade em alguma parte do corpo que te impede, por exemplo, de ter uma passada maior, um trabalho de glúteo, porque o glúteo é um músculo muito grande no nosso corpo, né, e a gente tem que usar ele para correr, e tem gente que não usa o bumbum para correr, o glúteo para correr, porque tem uma biomecânica errada, então sempre focar nesse ajuste.
Muito bem, bom, quem quiser praticar tudo isso com você, Camila Hirsch, dá? Tudo isso não vai dar, né? Mas a gente consegue se movimentar bem, viu, Bruna? A gente consegue estar preparado de uma forma geral. É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna. Boa semana a todos os ouvintes, com muito preparo para vocês realizarem o que vocês gostam. É isso aí. E você, ouvinte, pode participar do programa enviando a sua mensagem para o nosso e-mail informa@bandnewsfm.com.br. Todas as edições do programa ficam no site bandnewsfm.com.br. Tem também uma playlist no YouTube e o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.